Moisés, que cresceu como príncipe no Egito, retornou do exílio, e confrontou o faraó com uma ordem de Deus: deixe meu povo ir. Mas o faraó disse: não. Ele não se importava se os israelitas estavam sofrendo e queriam ser livres. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi muito ruim. O rio Nilo transformou-se em sangue. A água ficou vermelha, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um desastre para todos, mas Faraó não mudou de ideia. Então Deus enviou uma praga de sapos. Eles vieram do rio e estavam por toda parte, nas casas, nas camas e até na comida. Os sapos eram muito barulhentos, mas Faraó ainda não ouviu. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte e rastejavam pelo cabelo e pela pele. Eles causaram coceira em todo mundo, até mesmo nos animais. Foi muito ruim. As pessoas tentaram se livrar, mas era impossível. Mesmo assim, o faraó não mudou. Então veio a quarta praga, e as moscas apareceram em todos os lugares. Entraram nas casas das pessoas que correr pelas ruas, o que tornou tudo assustador e confuso. Era inseguro sair de casa. O barulho destes animais selvagens podia ser ouvido em todos os lugares, mas apesar de tudo, Faraó não queria mudar de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, vacas, ovelhas e cavalos, que ficaram doentes e morreram. Foi um grande problema para os egípcios. As pessoas estavam tristes, mas o faraó ainda era teimoso. A sexta praga foi dolorosa. Furúnculos, úlceras muito fortes, em toda a pele. Doía muito e dificultou a movimentação das pessoas. Apesar de toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Este não foi apenas um granizo normal, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo que caíram do céu. Destruiu as plantas, árvores e feriu todos do lado de fora. O Egito nunca havia experimentado uma tempestade tão violenta, mas Faraó não se abalou. Depois do granizo, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram de toda parte, e destruíram os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi consumido. O céu estava negro de gafanhotos, mas o faraó não queria mudar de ideia. Então veio a nona praga, escuridão. Esta não era uma escuridão comum. Estava tão escuro que não foi possível ver nada durante 3 dias. As pessoas não podiam sair de suas casas e era assustador viver numa escuridão tão profunda. Contudo, o faraó não mudou de ideia. Finalmente veio a última e pior praga. Foi a noite mais triste do Egito. O primogênito de cada família e até o primogênito do faraó morreu. Da menor casa do Egito ao grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Este foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: pegue o seu povo e saia do Egito. Então Moisés liderou os israelitas para a liberdade. Mas esse não foi o fim de sua história. Enquanto os israelitas empacotavam seus pertences e saíam do Egito, eles estavam cheios de esperança. Com suas famílias e animais, carregava pão que nem teve tempo de crescer. Seus corações estavam cheios de alegria. Então o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos? Deixamos todas essas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou seus carros. Com seu exército, Faraó perseguiu os israelitas. Quando os israelitas encontraram Faraó e quando viram seu exército se aproximando, ficaram assustados. Eles se sentiram presos, com o Mar Vermelho à sua frente e o exército do Faraó atrás deles. Eles clamaram a Moisés, e ele disse-lhes para não terem medo. Ele disse: vocês verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar e algo incrível aconteceu. Deus fez soprar um vento forte e as águas do Mar Vermelho foram divididas. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca. Foi uma rota de fuga ninguém poderia ter imaginado.
Enquanto eles caminhavam a noite toda em seu caminho iluminados por uma luz maravilhosa, eles ficaram maravilhados com a paisagem ao seu redor. Através das paredes de águas claras eles poderiam pegar peixes de qualquer cor e veja a grandeza nadando nos corais. Nas profundezas escondidas do mar eles viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas, que brilharam com luz própria e lançando um lindo brilho no caminho diante deles. Chegaram ao outro lado a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los através do mar, as águas se juntaram novamente. As carruagens, cavalos e os soldados foram todos levados pela água. Depois de atravessar o mar, eles sabiam que seriam verdadeiramente livres. Agradeceram a Deus pelo livramento. Moisés e o povo olharam para o mar e estavam gratos pelo milagre que os levou à liberdade. Esta jornada incrível mostrou que com fé em Deus, Ele fará o impossível pelo seu povo.